Olá pessoal, os nossos seguidores do Instagram me pediram com unanimidade que eu falasse sobre a psicopatia na visão espírita. Na verdade, esse é um tema que já vem sendo solicitado em nosso perfil, o @BritoAnderson1, há muito tempo. Então vamos lá, psicopatia na visão espírita. Mas antes de chegarmos no ponto do espiritismo, vamos aqui falar outras definições, outros conceitos. Por exemplo, a psicopatia nem sempre teve esse nome. Já recebeu o nome de loucura moral, loucura lúcida. Aqueles que cometiam os crimes eram chamados também em algum momento da história de criminosos natos, sociopatia, o próprio nome psicopatia, e agora alguns teóricos estudam a possibilidade de modificarem essa nomenclatura para condutopatia e, portanto, aqueles que cometem os crimes dessa natureza receberem o nome de condutopatas. De acordo com as ciências forenses, a psicopatia ela se divide em leve, moderada e grave. Nem todo psicopata ele se transformará em um serial killer, que é objeto do nosso estudo, o assassino em série. Não, os psicopatas, principalmente os leves e moderados, eles podem estar diluídos no meio social, arquitetando planos em benefício próprio, com total embotamento da afetividade e das emoções. Inclusive, a psicopatia tem essa característica. O psicopata, ele sempre observa o próprio ego, em detrimento de qualquer outra coisa ou pessoa. Eles podem estar inseridos na política, por exemplo, no mercado de trabalho, inclusive galgarem postos empresariais, porque eles são extremamente manipuladores, ok? E outra coisa, não é algo que se desenvolva com o tempo, não. Lembra que eu falei que eles já foram chamados de criminosos natos? Porque eles já nascem com esse tipo de personalidade, de comportamento. É muito comum um psicopata delinquir, ou seja, errar diante da lei, ainda nas primeiras fases da adolescência. Eles já mostram os traços de manipulação. Obviamente que existem outros fatores sociais e traumas familiares que influenciam no aflorar, no despertar dessa psicopatia. Mas podemos dizer, sem sombra de dúvida, que é um traço de sua personalidade. Sabe, eles não são esquizofrênicos. Eles não quebram com a realidade. Inclusive, o psiquiatra Guido Palomba, ele vai trazer uma analogia muito interessante. Imaginemos que a loucura é a noite e que a sanidade mental seja o dia. Pois bem, os psicopatas estão numa zona fronteiriça, na aurora, entre a noite e o dia. Eles não quebram com a realidade, eles não têm surtos psicóticos, eles sabem muito bem o que estão fazendo, porém têm uma conduta desviada da normalidade. Estão na aurora, entre a loucura e a sanidade mental. Agora vamos falar sobre os serial killers, os psicopatas graves. Eles geralmente são territorialistas. Eles matam em uma determinada região. São como animais que definem o seu território. Eles também seguem uma ritualística no momento do assassinato dessas pessoas. Por exemplo, o assassino de Green River, ele tinha uma característica muito peculiar. Ele sempre matava prostitutas próximo ao Rio Verde, lá nos Estados Unidos. E, portanto, ficou conhecido como assassino do Green River. Andrei Chikatilo,
na Rússia, que matou mais de 60 pessoas e foi condenado à morte. Ele também tinha um modus operandi. Ele sempre levava essas pessoas para uma determinada floresta de sua região e lá praticava, além da asfixia mecânica e do estupro, o canibalismo. São ritualísticas que estes indivíduos seguem na hora de matar. Vamos pegar aqui outro exemplo. Deixe-me ver. Ted Bundy. Ted Bundy era caracterizado pela violência que infringia às suas vítimas. Ele fazia uma espécie de terror mental antes de matá-las, porque o que o excitava mentalmente, o que o excitava do ponto de vista da libido, era ver o terror daquelas mulheres que estavam sob o seu domínio. John Wayne Gacy, o palhaço assassino, ele também tinha as suas peculiaridades. Ele enterrava os corpos de suas vítimas abaixo de sua casa, organizando-os todos, como se estivesse organizando uma prateleira de supermercado. Os psicopatas, eles trazem basicamente essas duas características, ou seja, eles definem território, como os animais fazem, e eles também seguem um ritual no momento de matar as suas vítimas. Já que vocês me pediram esse vídeo, eu vou fazer um vídeo completo para vocês. Quase tudo que eu sei sobre psicopatia. Olha só, nós não podemos confundir o psicopata com o esquizofrênico. O esquizofrênico, às vezes, em situações específicas, ele mata por surto psicótico. E geralmente ele não sai do local do crime, porque ele acredita piamente que está fazendo o certo. Um exemplo é aquele assassino do shopping, que chegou com uma metralhadora, o estudante de medicina, e matou diversas pessoas numa sessão de cinema. Ele acreditava estar livrando a humanidade do ataque daqueles seres malignos. Ele estava em surto psicótico, quebrando totalmente com a realidade. É diferente, por exemplo, de uma Susanna von Richthofen, que matou os pais com tudo arquitetado antecipadamente. O assassino de Niterói, que matava e violentava sexualmente crianças, ele tinha a ideia de que, matando aquelas crianças, estava fazendo com que elas se transformassem em anjos e fossem diretamente para o céu. Até hoje está preso no seu surto psicótico e também atrás das grades, porque se ele sair, ele mata de novo. É um caso de esquizofrenia. Esse caso é totalmente diferente do caso de Jeffrey Dahmer, nos Estados Unidos, que matou cerca de 20 homens para as suas práticas sexuais, inclusive com canibalismo. Não confundamos esquizofrenia com psicopatia. Agora vamos para a parte espiritual. Eu concordo em gênero, número e grau com a psiquiatria forense quando esta diz que estes indivíduos já nasceram, pelo menos nessa encarnação, com esse traço psíquico da personalidade. Sim, porque são criaturas que atravessaram diversas vidas na criminalidade e que esqueceram, ou pelo menos deixaram de perceber, princípios básicos das relações recíprocas, da empatia, do se colocar no lugar do outro e não querer para o outro aquilo que não desejamos para nós. Às vezes essas criaturas elas só reencontram a lucidez diante de reencarnações compulsórias, onde lhe é tolhido completamente o livre-arbítrio em corpos limitados mental e fisicamente falando. Nós não podemos olvidar que eles também recebam uma intensa influência espiritual
maligna. Por vezes, são médiuns desequilibrados. E eles escutam vozes e atestam isso nas entrevistas, nos depoimentos à polícia. A exemplo de Francisco de Assis, o maníaco do parque. Em uma entrevista anos atrás, ele disse a Marcelo Rezende que vozes o estimulavam a matar, inclusive a comer a carne daquelas mulheres. Eu acredito, isso de fato ocorria. Mas isso também não os isenta da culpabilidade. Porque se existem espíritos ali, é porque eles foram atraídos pelas leis de afinidade mental. São naturezas idênticas, são índoles semelhantes que se atraem para a realização do mesmo objetivo. Nessa entrevista, a Marcelo Rezende, dá para ver também o quanto os serial killers, os psicopatas, são manipuladores. O entrevistador pergunta assim: Francisco, e se fosse a tua filha morta por um monstro igual a você, o que você faria? Aí o psicopata, manipulando a entrevista, rebate: e se eu fosse o teu filho, o que você faria? Marcelo Rezende disse posteriormente que naquele momento ficou sem resposta. Então, é isso. Psicopatas são criaturas criadas por Deus com um amor enfermado, que precisam de oportunidades diante da dor e do sofrimento para despertarem, que recebem influências espirituais negativas, que estão diluídos na sociedade e que podem sim manipular qualquer pessoa mais suscetível de ser manipulada. Espero que este vídeo tenha trazido um pouco de esclarecimento à tua mente e continue aqui conosco para novas informações. Até lá!